Olá, amantes da história! Sejam muito bem-vindos ao canal Mundo Medieval Ordem dos Paladinos. Hoje, trazemos a vocês um vídeo que irá transportá-los no tempo para conhecer a Batalha de Sluys, com vitória naval inglesa, que garantiu domínio sobre o Canal da Mancha. Mas antes de começarmos, quero apresentar a vocês o melhor hidromel que já existiu, Skadi. Transforma cada gole em uma celebração dos deuses nórdicos. Sabores únicos, tradição inigualável e a experiência de beber história líquida. Não é só hidromel, é Skadi. Quem poderia imaginar que um conflito destinado a durar mais de 100 anos começaria com uma disputa pelo mar? Estamos no início da Guerra dos 100 Anos, um tempo de reis ambiciosos e nações em formação. A Inglaterra, liderada pelo jovem e determinado Eduardo III, e a França, sob o domínio de Filipe VI, eram como dois gigantes medindo forças. A tensão era palpável, um fio esticado prestes a arrebentar. A raiz do conflito era complexa, envolvendo direitos de sucessão ao trono francês e disputas por territórios valiosos. Mas no centro de tudo, como uma artéria vital, estava o Canal da Mancha. Aquele trecho de água, que hoje vemos como uma rota comercial movimentada, era naquela época um campo de batalha em potencial. Para a Inglaterra, o Canal da Mancha era sua muralha e sua ponte. Era a defesa natural contra uma invasão francesa e, ao mesmo tempo, o caminho indispensável para levar seus exércitos, seus cavaleiros e seus famosos arqueiros para o continente europeu. Para a França, a lógica era exatamente o oposto, mas igualmente crucial. Dominar o Canal da Mancha significava isolar a ilha britânica, cortar suas linhas de suprimento e, quem sabe, até mesmo lançar uma invasão devastadora contra a Inglaterra. E assim, o cenário estava montado para a primeira grande prova de força nas águas salgadas do porto de Sluys. A preparação para o confronto foi um jogo de nervos e logística. Eduardo III, o rei inglês, não era homem de meias medidas. Ele reuniu tudo o que pôde: navios de guerra, embarcações comerciais adaptadas, os chamados cogs, que eram robustos e altos, perfeitos para carregar soldados e arqueiros. Do outro lado do canal, a França também não estava parada. Filipe VI, ciente da ameaça iminente, montou uma frota ainda maior, uma verdadeira muralha flutuante. A marinha francesa era uma coalizão poderosa, reforçada por navios genoveses, mestres da guerra no mar Mediterrâneo, famosos por seus besteiros. A estratégia francesa era clara e direta: bloquear a passagem dos ingleses a qualquer custo. Eles escolheram o local perfeito para a emboscada, o estuário de Sluys, na costa de Flandres. Em 22 de junho de 1340, a frota inglesa zarpou. Eduardo III estava a bordo de seu navio-chefe, o Thomas, liderando pessoalmente seus homens. Na manhã de 24 de junho de 1340, a frota inglesa chegou à entrada do estuário de Sluys. O que eles viram foi uma visão assustadora: uma floresta de mastros. A frota francesa, com cerca de 200 navios, estava amarrada lado a lado, formando uma barreira intransponível que bloqueava completamente o porto. Eles estavam posicionados como um exército em terra, com navios maiores no centro e os flancos protegidos. A estratégia francesa era transformar a batalha naval em uma batalha terrestre flutuante. Eduardo III, um estrategista astuto, percebeu imediatamente a falha fatal no plano francês. Ao acorrentar seus navios, os franceses haviam sacrificado sua maior vantagem no mar, a mobilidade. O rei inglês esperou pacientemente que a maré e o vento virassem a seu favor. Quando o sol estava alto e o vento soprava diretamente para o porto, ele deu a ordem para atacar. A tática inglesa era audaciosa: usar o vento para ganhar velocidade e abalroar a linha francesa com força total,
transformando a batalha em uma série de combates corpo a corpo, navio a navio. A batalha começou com um som ensurdecedor. As trombetas inglesas soaram o ataque, e uma chuva de flechas caiu sobre os convéses franceses. Os arqueiros de arco longo ingleses, posicionados nos castelos de proa e popa de seus navios, eram a arma secreta de Eduardo. Seus arcos podiam disparar flechas com uma velocidade e precisão muito superiores às das bestas genovesas. Quando o abalroamento finalmente aconteceu, a luta se tornou brutal. Soldados ingleses saltavam para os navios inimigos, e os convéses se tornaram um inferno de aço, sangue e gritos. A liderança de Eduardo III foi exemplar. Ele lutou na vanguarda, seu navio Thomas no centro da ação, e foi ferido na coxa por uma flecha, mas se recusou a deixar o convés. Sua coragem inspirou seus homens a lutar com uma ferocidade implacável. A batalha durou o dia todo e até a noite. Um a um, os navios franceses foram capturados ou afundados. A vitória em Sluys foi muito mais do que apenas uma batalha vencida. Foi um golpe de mestre que redefiniu o equilíbrio de poder naval da noite para o dia. A frota francesa foi praticamente aniquilada. Relatos da época falam de dezenas de milhares de franceses mortos ou afogados. O mar ficou tão vermelho de sangue que parecia um açougue flutuante. Os almirantes franceses tiveram destinos terríveis. Quierre foi morto em combate e Béuchet, capturado, foi enforcado no mastro de seu próprio navio, uma retribuição brutal pela pirataria francesa. Com essa vitória esmagadora, a Inglaterra garantiu o domínio incontestável do Canal da Mancha. O caminho para o continente estava agora aberto. Eduardo III podia transportar suas tropas, suprimentos e cavalos para a França sem medo de interceptação. O canal se tornou uma ponte inglesa, permitindo que a guerra fosse travada nos termos da Inglaterra, em solo francês. Essa liberdade de movimento foi fundamental para as campanhas que se seguiram, incluindo as famosas vitórias inglesas em Crécy e Poitiers. Sem Sluys, a logística para essas invasões teria sido um pesadelo. A notícia da vitória ecoou por toda a Europa. Para os ingleses, foi um momento de imenso orgulho nacional. Moedas foram cunhadas, mostrando Eduardo III em um navio, como o Senhor dos Mares. A batalha transformou a imagem da Inglaterra, de uma nação insular relativamente isolada, para uma potência militar formidável, temida tanto em terra quanto no mar. As consequências da Batalha de Sluys se estenderam muito além do fim da Guerra dos 100 Anos. Para a Inglaterra, a vitória marcou o início de uma longa e gloriosa tradição naval, que se tornaria a espinha dorsal de seu futuro império. Foi em Sluys que a Inglaterra percebeu que seu destino estava intrinsecamente ligado ao mar. A Royal Navy tem em Sluys uma de suas fundações mais importantes, um momento definidor de sua identidade. A batalha demonstrou a eficácia devastadora do arco longo inglês em um ambiente marítimo. Os franceses aprenderam que uma frota estática era vulnerável a um ataque bem coordenado e móvel. A combinação de manobra naval com poder de fogo de longo alcance tornou-se uma marca registrada da tática naval inglesa, influenciando o design dos navios e estratégias por gerações. Para a França, a derrota foi um trauma nacional, mas também uma lição. A perda forçou os franceses a repensar sua estratégia de defesa costeira e investir na reconstrução de uma marinha mais moderna. A longo prazo, a rivalidade naval com a Inglaterra impulsionou a inovação em ambos os lados do canal, moldando a história da Europa e do mundo por séculos. Hoje, olhando para trás, vemos a Batalha de Sluys não apenas como um confronto medieval, mas como um ponto de virada crucial. Foi o dia em que a Inglaterra se afirmou como uma potência naval. Foi o evento que permitiu que a Guerra dos 100 Anos se desenrolasse da maneira que conhecemos. Os ecos dos gritos de guerra em Sluys ainda ressoam na longa história da rivalidade entre essas duas grandes nações. Se você gostou dessa viagem no tempo e quer embarcar em mais aventuras como essa, inscreva-se no nosso canal, nos ajude a chegar nos 1000 inscritos e seja também um paladino.
Até o próximo vídeo.